Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje que nos diz: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, nos dá uma oportunidade de refletirmos a respeito do relacionamento entre Deus e os poderes constituídos, ou seja, o poder político, mas também o poder da igreja. Vejam só, ao contrário do que muitos pensam, nós, católicos, e também qualquer pessoa racional seria capaz de chegar a essa conclusão, nós cremos que o ser humano é um animal social, não é? Ou seja, não somos só animal, claro, temos alma, mas só para dizer que, diferente de outros animais, o ser humano ele se estabelece numa sociedade política, necessariamente. Começa, por exemplo, com a família. Vamos entender. A célula mãe da sociedade política é a família. Ué, o que é que tem família a ver com política, padre? Eu estou usando aqui a palavra política num sentido mais amplo. Vamos entender, não é política partidária, é outra coisa. Quando nascem os nossos filhos, como é que nós educamos os filhos? Bom, no início, né, a criança, ela ainda não exerce a racionalidade. Então o que é que você tem que fazer? Você tem que usar um pouquinho de poder, não é? Um pouquinho de poder quer dizer o seguinte: você vai e diz para a criança: olha, vamos fazer isso, senão vai ter castigo, né? Você vai ter que ficar ali no cantinho do pensamento, ali pensando no que você fez, né? Ou seja, qualquer pai, qualquer mãe sabe muito bem que com uma criança não adianta argumentar muito. Com a criança você tem que impor a ordem, porque senão a criança vai dominar. Muitos pais hoje em dia não entendem mais isso. A gente vê claramente em restaurantes, no supermercado, em lugares públicos, no shopping. Você vê claramente que é a criança que manda nos pais. É a criança que, como um déspota, como um rei, manda nos pais. Eu quero. E os pais vão. E os pais não são capazes de exercer a caridade, porque é uma caridade de educar os seus filhos, de limitar aquele pequeno selvagem, porque é assim, a criança, se você não colocar limites, ela será um selvagem. A criança não vai tomar banho, se você não ensinar a tomar banho. A criança não vai dormir na hora, se você não puder um horário. A criança não vai comer as coisas nutritivas, ela vai comer somente as coisas gostosas. Ela não vai fazer a sua cama de manhã, ela não vai juntar os brinquedos depois de brincar. Você vai ter que ensinar isso, e ensinar inicialmente com um certo pulso, com uma certa força. Não estou falando em bater, não estou falando em punições físicas, mas é evidente, você pode mais do que a criança, e você vai então colocá-la nos trilhos. Mas qualquer pai, qualquer mãe de família, pelo menos os inteligentes, sabem que isso não dura muito tempo. Você vai ter que começar a mostrar a verdade para a criança. Por quê? Porque você governa a criança, vamos usar a palavra feia, pelo cabresto, somente até um certo tempo. Depois você vai ter que começar a mostrar a verdade. É o processo educacional. Por quê? Porque existe um governo na vida humana, chama-se inteligência. É a inteligência que mostra para a gente o que é bom e o que é mal.
E é essa inteligência que, mostrando o bem para a vontade diz: eu quero, eu faço. Pronto. É assim que se governa a vida. A gente se governa a vida vendo a verdade. Ora, é evidente que na pequena sociedade chamada família, você não pode ficar o tempo todo controlando o seu filho. Quando é pequenininho, tudo bem. Mas depois a criança vai criando espaço de liberdade, e conforme vai criando espaço de liberdade, vai criando responsabilidade. Essa responsabilidade, ela nasce quando você mostra para a criança o certo e o errado. Nós temos uma inteligência, e aqui é que vem, atenção agora para o pulo. Você pode mostrar a verdade para o seu filho de duas maneiras: pela luz natural da razão. Você vai e argumenta, mostra. Você olha, se você não toma banho, você vai começar a acumular bactérias no seu corpo. Está vendo esse cheirinho ruim? Esse CC, esse cheiro ruim, isso é bactéria, né? As bactérias estão proliferando, e aí você vai ficar dodói. Então, vamos tomar banho. Você começou a mostrar o porquê do banho. Claro, no início você fala, nossa, você estimula a criança, vai dizendo, que bom, ficou cheirosinho, bonito, que lindo. Você elogia a criança, por quê? Porque no início, a educação e a racionalidade é feita mais de marketing do que exposição da verdade, porque a criança ainda não alcança, ela não tem ainda inteligência suficiente. Então você faz marketing. Nossa, como o bebê está cheiroso, nossa, que abraço gostoso, porque está com cheirinho de banho, nossa, que lindo. Você faz marketing, mas atrás desse marketing existe uma racionalidade, que são as bactérias que estão proliferando e fazendo a criança ficar fedida. Então você usa a luz natural da razão. Mas existe uma outra maneira de você educar seu filho. Porque a nossa inteligência, ela pode ser iluminada por duas luzes. A luz natural da razão, mas também a luz sobrenatural da fé. Você ensina seu filho a rezar. E pela luz da oração, a criança começa a ver coisas que ela não veria só com a luz da razão. Ela começa a crescer e experimentar o amor de Deus. Como Deus é bom. E como Deus revela coisas que nos fazem bem. Deus mostra para a gente coisas que fazem bem. Deus é bom. Jesus é tão bom e Ele gosta que a gente vá à missa no domingo. Olha como Jesus é bom. Ele fez a confissão para a gente contar os pecados lá e Ele lavar a nossa alma. Aí você ensinou a criança, não somente que ela tem que comer coisas nutritivas para o corpo, com a luz natural da razão, mas que ela tem que comer coisas nutritivas para a alma, a Eucaristia, a oração. Você mostra para a criança, não somente que ela tem que tomar banho e se livrar das bactérias, com a luz natural da razão, mas você mostra para a criança que ela tem que se livrar dos pecados, com a luz sobrenatural da fé, indo se confessar. Evidente que nós estamos falando aqui já de crianças que atingiram a idade da razão, mais ou menos dos 7 anos para frente. A gente vai mostrando as coisas racionalmente. E é assim que você, pai e mãe de família, exerce o governo da sua casa. Vejam, a pequena sociedade política da sua casa, você não vai pôr um guarda para cada um. Você não vai pôr um chip no cérebro do seu filho para saber o que ele está pensando. Você não vai pôr, uma câmera em cada quarto da casa para fazer de sua casa um Big Brother.
para que a criança seja controlada através de uma ditadura digital, onde tudo o que ela faz, é controlado externamente por um poder. Não, mas esse poder você exerce, né, sobre a criança quando ela é pequena. Quando ela vai crescendo, o poder é exercido através da racionalidade, da luz natural da razão, ou da fé. A inteligência, ela é iluminada por essas duas luzes, e isso governa a sua casa. É claro que, infelizmente, na sua casa pode acontecer que haja filhos que não são tão virtuosos assim. Cada filho é um filho, né? Um é mais obediente, outro é menos. Um é mais sereno e tranquilo, outro é mais rebelde e levado. Você vai ter que usar muita a sua prudência, sua sabedoria prática. Para quê? Para ir educando os seus filhos. Então pode ser que seu filho já na idade da razão, adolescente, com 12, 13 anos de idade, não está querendo seguir as coisas que você ensinou direito. E então você vai ter que colocar a criança de castigo. Não vai sair, não vai para a festa de aniversário, porque você não está se comportando direito. É o poder da polícia. Mas qualquer um sabe que não dá para você governar com a polícia o tempo todo. Você precisa desenvolver a virtude. Está claro para todo mundo isso? Eu desenvolvi a coisa na pequena sociedade que é a família, e você já entendeu. Assim é a grande sociedade humana. Também a sociedade deve ser governada pela inteligência. E existe um processo educacional, sem o qual a sociedade torna-se um caos. Um caos. Se nós vamos tentar governar a sociedade só na força da bala, se nós vamos tentar governar a sociedade só no Big Brother, onde todas as opiniões e pensamentos são censurados e colocados na cadeia, crime de opinião, não pode pensar isso, não pode dizer isso, etc., nós estamos perdidos. Nós estamos perdidos. Isso aqui vai ser um campo de concentração. Estamos de acordo? É necessário que a sociedade seja governada pela racionalidade, da luz natural da razão, e também pelos valores da fé. Então aqui nós temos esses dois poderes constituídos. O poder constituído do governo humano, a política, César, que deve governar, sim, mas, atenção, César precisa se submeter à verdade da luz racional. Não é o capricho, o alvitre do rei, do César, do déspota, do ditador. Não, é por isso que a gente, então, isso é organização humana, a gente organiza um poder chamado legislativo. O que é o legislativo? O legislativo é o lugar, é o parlamento. O que é que o parlare em italiano é falar? É o lugar da discussão racional. Deveria ser, né? Deveria ser. O parlamento, o congresso, é o lugar da discussão racional, onde as pessoas, esperemos que sejam racionais, discutem soluções e então entram num consenso racional.
Esse consenso racional, ele não é infalível, porque os seres humanos falham. A racionalidade humana, ela falha. Mas é necessário saber que deve ser esse parlamento, não o executivo, não o judiciário, porque o judiciário, ele não está submetido à discussão racional ampla, é uma discussão racional restrita entre eles lá. Eles discutem, entendeu? É uma conversa de compadre. O lugar da política, da discussão racional, da racionalidade, é o parlamento, o Congresso. E é ali que então, nós, seres humanos, de boa vontade e de virtude, esperemos. A eleição faz isso. Não é virtuoso? Escolher outro, cai fora. Põe outro, vamos tentar outra vez. Não é isso? Para isso que serve a eleição. Para tirar quem não é virtuoso e colocar alguém melhorzinho. Para que eles possam discutir racionalmente. E chegar a um consenso que nem sempre é o melhor. Quando a gente tem, mesmo na sua casa, quando você se une, marido e mulher, vocês se sentam para discutir, o parlamento em casa, entre marido e mulher, para discutir alguma coisa pelo bem dos filhos, vocês criam uma solução, no mês seguinte vocês estão sentados de novo discutindo o problema criado pela solução que vocês inventaram, sim ou não? As nossas soluções criam problemas, elas não só resolvem. Você deu uma solução para um problema, mas logo em seguida, né? Fatta la legge, trovato l'ingano, dizem os italianos. Feita a lei, você já logo vê qual é o defeito da lei. Mas é a limitação da racionalidade humana. Então, César. Alô, César. Menos. Você não é Deus. Menos. Mas o poder constituído precisa se submeter à luz da racionalidade. Pronto. Agora é evidente, aqui é uma nota de rodapé sobre o Estado laico. É evidente que essas pessoas racionais, que vão lá no parlamento discutir, elas têm uma inteligência só, elas não têm duas. E essa inteligência que elas têm pode ser iluminada pela luz natural da razão e pela luz sobrenatural da fé. Então quer dizer que um político que pode ter fé, ele pode ter a sua inteligência iluminada também pela fé. Não é proibido os políticos crerem. Muito pelo contrário, é muito bom. E por que é bom? Bom, vamos ver a segunda parte. Falei de um poder constituído, o poder político secular. Existe um outro poder constituído, é o poder da igreja. E também aqui, os poderes constituídos por Cristo, fundador da sua santa igreja, precisam se submeter à luz sobrenatural da fé. Ao contrário do que muitos pensam, assim como eu acabei de dizer que César não é Deus, bispos e papas também não são deuses. E padre, se for o padre Paulo Ricardo, muito menos. Nós não somos deuses. Nós precisamos nos submeter à luz sobrenatural da fé. E assim como os políticos podem ter fé, não faz mal não, tá? Que padres e bispos também tenham racionalidade. Também sejam inteligentes. É uma coisa assim, um instrumento de trabalho legal, se eles tiverem. Mas vejam, mas sobretudo, o padre, o bispo, o cardeal, o papa, precisa se submeter à luz sobrenatural da fé.
A luz sobrenatural da fé se manifesta na fé da igreja de 2000 anos. A igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, que vai completar 2000 anos em 2033, que é quando houve Pentecostes, né? Vamos preparando aí, faltam 10 anos para os 2000 anos de jubileu da igreja. Pois bem, a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, ela precisa se submeter à luz sobrenatural da fé. Então, ao invés de ter uma agenda 2030 da ONU, vamos ver a agenda 2033. A agenda de nos submetermos à fé de 2000 anos. A agenda 2033 é a agenda de nós submetermos à fé de 2000 anos. Por quê? Porque nenhum papa é fundador de igreja, nenhum bispo é fundador de igreja, nenhum padre é fundador de igreja. Padre Paulo Ricardo não pode fundar uma igreja dele. Padre Paulo Ricardo precisa se submeter à fé de 2000 anos. E é assim que se governa a igreja. Dai a César o que é de César, racionalidade que nos governa, e a Deus o que é de Deus, a luz sobrenatural da fé que nos governa. E assim você deve governar a sua casa, a sua família, com essas duas luzes, uma inteligência só que subjuga, que ilumina, a nossa vontade, e que nos dá o poder de governar as nossas vidas. Então vocês compreendem que esta verdade de que é Deus pode brilhar em nossos corações pela luz da razão, ou pode brilhar em nossos corações pela luz da fé, e devemos a ela nos submeter. Assim como ninguém acharia estranho que um padre fosse racional, que além da fé ele tivesse a luz sobrenatural, a luz natural da razão, também não deve ser estranho que um político, além da razão, tenha fé. Por quê? Porque embora no parlamento ele não deva argumentar em termos de fé, a fé dá a ele uma solidez no encontro da verdade. Por exemplo, qualquer ser humano racional enxerga a seguinte lei moral, universal: não se pode matar o inocente. Numa guerra eu posso matar o agressor injusto. Num assalto em legítima e proporcionada, não perde a proporção, em legítima e proporcionada defesa, pode acontecer de eu terminar matando o injusto agressor. O injusto agressor, meus senhores, não é o inocente. O inocente que está no ventre da mãe não é um injusto agressor. Mamãe, você não queria essa gravidez? Tudo bem, eu entendo o seu sofrimento. Família, ajuda aí. Igreja, ajuda essa mulher a levar a sua gravidez até o parto, a apoiar e receber essa criança. Eu compreendo o seu sofrimento. Mas mamãe, embora você se sinta frustrada com essa gravidez indesejada, essa criança que está no seu ventre não é um injusto agressor, é um inocente. Ela nada fez. Aliás, foi você quem foi instrumento de Deus que fez ela existir. Então, vejam só, nós podemos com a nossa racionalidade meditar, enxergar, debater,
parlamentar e chegar à seguinte conclusão: nós não podemos matar o inocente. Agora querem fazer plebiscito para isso. Gente, isso é imoral. É imoral, isso é ofensivo à racionalidade humana, você fazer um plebiscito para saber se nós podemos ou não matar o inocente. É evidente que não. Ou será que alguém aqui ficou louco? É imoral até fazer a pergunta. Como seria imoral se vocês fizessem aqui uma votação para saber se no final da missa vocês vão matar o Padre Paulo. Não seria imoral? Não, mas é só uma, né? É um plebiscito. É só para saber se a gente vai ou não vai matar o Padre Paulo. É um plebiscito somente, é só uma pergunta. Perguntar não ofende. Ofende sim, perguntar ofende. Nesse caso aqui ofende. Se você está fazendo um plebiscito para saber se vai matar o Padre Paulo, isso ofende. Como qualquer senador se sentiria ofendido se a gente fizesse um plebiscito para saber se vai matá-lo. Ou não? Ou não? Não se pode matar o inocente justo. O justo inocente. Nós não podemos matar os inocentes, meus irmãos. Qualquer pessoa racional enxerga isso. Mas se o político tiver fé, isso que ele enxerga perfeitamente pela luz natural da razão, ele tem uma confirmação maior, porque além disso, ele tem a luz sobrenatural da fé, onde Moisés, nos 10 mandamentos, nos revelou com clareza: não matarás. Deus revelou através de Moisés, né? Deus revelou, não matarás. E isso corrobora, isso fortalece a convicção racional. Vejam como a fé e a razão andam juntas. Porque o mesmo Deus que colocou uma lei na natureza das coisas criadas, que eu posso ver pela luz natural da razão, é o mesmo Deus que se revela na Bíblia, e eu posso ver essas coisas pela luz sobrenatural da fé que revela. Da revelação. E a conclusão é a mesma. Como o político tem uma só racionalidade, ele tem também uma só fé, e essas duas coisas iluminam a sua única inteligência. Nós, seres humanos, temos uma inteligência que pode ser iluminada pela luz natural da razão, pela luz sobrenatural da fé. Portanto, nós devemos nos submeter. Tanto os políticos não são deuses e precisam se submeter à verdade, como os padres e bispos e cardeais e papas não são deuses e precisam se submeter à revelação de Cristo. E assim, nós podemos viver neste mundo. Como nós estamos num mundo marcado pelo pecado original, é evidente que este governo humano, ou o governo eclesiástico, não é indefectível. Nós podemos cometer graves erros. Os políticos podem cometer graves erros. Bom, não preciso gastar tempo para mostrar isso, né? Todo mundo está enxergando. Mas o que também pode parecer para alguns escandaloso é eu dizer que a igreja pode cometer graves erros de governo. A igreja é infalível quando ensina o dogma da fé nas definições infalíveis, que são as declarações ex cátedra do Papa e as declarações conciliares. Isso é infalível, mas são poucas. Mas as decisões do dia a dia, embora nós devamos obedecer na medida do possível às leis
do governo cidadão, do governo civil, nós também devemos obedecer, na medida do possível, às leis do governo eclesiástico, claro. Mas padre, por que o senhor está colocando esse na medida do possível? Bom, porque é evidente, se um governador me manda fazer uma coisa contra a lei de Deus, eu vou desobedecer. E se um papa me manda fazer uma coisa contra a lei de Deus, eu também vou desobedecer. Mas ele é o papa. Sim, mas não é Deus. O papa não é Deus. O padre Paulo também não é Deus. Só para deixar bem claro, né? Eu não estou me instituindo papa acima do papa. Não. Eu estou debaixo da obediência do legítimo sucessor de Pedro, Papa Francisco. Deus o abençoe e o guarde. Senhores, se alguém duvida disso, deixa eu dizer mais uma vez. Eu creio que o legítimo sucessor de Pedro é o Papa Francisco. Deus o abençoe, conserve e guarde e o liberte da mão de seus inimigos. Ponto. Ok? Tá bom. Professada essa fé, um Papa que me pedisse, por exemplo, para fazer uma coisa contrária à lei de Deus, não se preocupe, convém antes obedecer a Deus do que aos homens. Isso vale para o governo civil e vale para o governo eclesiástico também. Essa frase que foi pronunciada pelo primeiro Papa São Pedro, né? Convém antes obedecer a Deus do que aos homens. Essa frase, ela vale para o governo civil e para o governo eclesiástico. Mas o Papa é infalível. Sim, quando ele é infalível, ele é infalível. Quando ele não está exercendo a infalibilidade, o que é que eu devo a ele? A obediência, o respeito, a piedade filial. E quando ele diz alguma coisa completamente fora da lei de Deus, bom, eu devo a ele a resistência. Como São Paulo resistiu a São Pedro. Não estou mandando ninguém resistir não, tá, gente? O Papa, pelo que eu saiba, não está mandando nada contra a lei de Deus. Eu só estou esclarecendo, porque a gente precisa saber. Tá? Então, se alguém chegar e disser, o padre Paulo está mandando resistir ao Papa Francisco, você é um mentiroso safado. Eu não estou fazendo isso. Larga de safadeza. Ao Papa eu estou dizendo, nós devemos a ele filial, piedosa e pronta obediência. Ao Papa Francisco, legítimo sucessor de Pedro. O que eu estou esclarecendo, minhas senhoras e meus senhores, é simplesmente que as autoridades não são deuses, mas são súditos de Deus. Rezemos para que o nosso país tenha no executivo, no legislativo, no judiciário, nas forças da ordem, tenhamos homens e mulheres tementes a Deus, para obedecer a Ele pela luz natural da razão, e se tiverem fé, pela luz sobrenatural da fé. Rezemos para que o nosso Papa, nossos cardeais, nossos bispos, nossos padres, sirvam a Deus, obedecendo a Ele pela luz sobrenatural da fé, para que a Igreja de Cristo continue realizando a sua missão. Jesus prometeu a Pedro, e esta promessa vale ainda hoje: as portas do inferno não prevalecerão. Mas para isso, precisamos dar a Deus
o que é de